fazer aqui rapidinho para vocês, de 3h30 até as 5. Nós estamos na nossa aula de número 14. E hoje a gente vai finalmente definir e provar todas as propriedades que a gente vem falando sobre os nossos espaços de Debrange. Isso aqui não está errado não, né? Porque o nome do cidadão é Louis Debrange. Tá? Então vamos revisar um pouquinho do que a gente fez ontem, né? Então ontem a gente tentou falar um pouquinho sobre a teoria da transformada de Fourier, sem, de fato, usar os teoremas clássicos, tentando provar novamente esses teoremas clássicos usando outro caminho. Em particular, ontem a gente provou, né, de novo, de uma forma diferente, o teorema de Paley-Wiener. A gente definiu esse espaço, que eu chamei aqui PW de tal, né, como sendo espaço das funções f, a e c em c inteiras, né? Que mais? De tipo exponencial no máximo tal, e tal que f fosse quadrado integrável na reta. E a gente mostrou que esse espaço aqui é um espaço de Hilbert. Com essa norma L2 na reta, né? Então esse aqui é o meu primeiro exemplo do espaço de Debrange. Hoje a gente vai generalizar tudo que a gente fez com relação a isso aqui. A gente viu que um cara especial que apareceu na construção ontem foi esse cara aqui que eu chamei de núcleo reprodutor, né? Me lembrem aqui, era o seno de tal, z menos w barra, talvez sobre π, z menos w barra, não era? Que esse cara aqui tinha a seguinte propriedade, que para toda f no teu espaço, ele recuperava o valor num ponto, né? F convolução com K no teu espaço. Então, essas são as propriedades principais dos nossos espaços de Debrange, né? Vão ser espaços de Hilbert, espaços vetoriais normados completos com um produto interno, né? E vão ter um núcleo reprodutor. Em outras palavras, o funcional linear de avaliação vai ser sempre um funcional linear contínuo. Muito bem. Então a gente definiu esse espaço, foi o que a gente provou ontem. A gente provou que esse espaço aqui era um espaço completo, e no teorema 2 a gente provou o teorema de Paley-Wiener, né? Que uma função é dessa forma, se somente se ela é a transformada de Fourier de uma função com transporte compacto. Tem uma outra seção do livro que ele vai provar o teorema de Plancherel, né, que é a transformada de Fourier é de fato uma isometria de L2 para L2, usando o teorema de Paley-Wiener. Eu vou deixar isso aí para vocês lerem em casa, mas a título de curiosidade, é bem fácil também. E hoje a gente vai passar para as seções, se eu não me engano, 19, 20 e 21 do livro. A gente define espaço de Debrange e a gente prova que eles são completos. Então vamos lá. O que a gente quer fazer hoje é o seguinte. Toda a história aqui vai começar com uma função, seja E, C em C, uma função que eu vou chamar dessa classe Hermite-Biller. Tá? Uma função que eu vou chamar de Hermite-Biller, uma função inteira. Tá? Isto é inteira e vale a seguinte desigualdade básica, tá? O E estrela de Z vai ser menor do que o E de Z para qualquer Z no semiplano superior. Lembrando que agora e sempre o meu E estrela de Z é de Z barra barra, tá? Então esses tipos de funções são: vou considerar uma função que é inteira, tá? De modo que toda vez que eu pegar dois pontinhos conjugados, né, o Z e o Z barra,
z no semiplano superior, o E de z em módulo vai ser maior do que o E estrela de z, ou seja, maior do que o módulo de E de z bar, se você quiser, tá? Em particular, uma função dessa, você nota 1, nota 2, em particular que uma função dessa não tem zeros no semiplano superior. Tá? Ela pode ter zeros na reta, pode ter zeros embaixo, mas não tem zeros no semiplano superior. Para cada uma dessas funções, eu vou associar um espaço. Tá? Então, a minha definição aqui é... Vamos botar aqui minha definição. Nós consideramos, a partir de agora, o espaço, o seguinte espaço. Eu vou chamar de H de E, tá? O espaço de todas as funções f e c em c inteiras, com vou botar isso aqui assim. Com essa quantidade aqui finita, isso aqui vai ser a minha norma, né? Considere todas as funções inteiras, tais que isso aqui é finito. E além disso, f sobre E, vou botar aqui, f sobre E e f estrela sobre E tem tipo limitado no semiplano superior com os respectivos tipos médios não positivos. Isso aqui é a definição do meu espaço. Considera todas as funções inteiras, tais que elas são quadradas integráveis agora com a medida, né, E de x elevado a menos 2 dx. Né? E além disso, f sobre E e f estrela sobre E tem tipo limitado em U com os tipos médios não positivos. Tá? A gente vai provar que esse cara aqui é um espaço de Hilbert com essa norma. Tá? Esse aí é o nosso objetivo de hoje, provar que esse cara é um espaço de Hilbert com essa norma. Esse vai ser o meu, a partir de agora, esse vai ser o meu espaço de Debrange associado à minha função E. Certo? Então a gente tem, de certa forma, um longo caminho aqui pela frente, na próxima hora e 20 aqui. A gente tem que primeiro provar que... Então, o nosso objetivo maior, vamos lá, nosso objetivo do dia é provar que H de E é um espaço de Hilbert. Ele é um espaço de Hilbert. Tá? Vamos lá. Então, claramente isso aqui é um espaço vetorial, né? Consideremos o espaço vetorial. Ele já nasce espaço vetorial. Você pega duas funções nesse espaço, a soma delas está e o produto delas por um escalar complexo está no seu espaço sem problema nenhum. Tá? Antes da gente começar, vamos botar aqui algumas observações. Por que isso daqui generaliza o que a gente fez ontem, né? Por que a gente tem uma observação 1? É o seguinte, se você considerar a função E de z igual a E elevado a menos I tal z, certo? Essa função aqui não tem zeros, né, exponencial. O que acontece com ela no semiplano superior? Se você pegar aqui um pontinho no semiplano superior, quem é o módulo de E de z? Aqui vai dar quando z é x mais i, y, dá E elevado a tal y. Então aqui o meu tal é maior ou igual que zero. Né? E se você pegar aqui no z bar, o E de z bar, o módulo dá igual a E elevado a menos tal y.
né? Se o y for positivo, ou seja, se ele estiver no semiplano superior, obviamente esse cara aqui é maior que esse, né? Se o tal for maior do que zero. Certo? Então, de fato, essa função aqui é a função mais básica do tipo Hermite-Biller, né? E eu afirmo para vocês que essa função aqui é que gera o meu espaço de Pellwiner de tipo exponencial tal, né? Então, a afirmação é que eu tenho que o meu H dessa E aqui, vamos botar aqui, é tal, se você quiser, é o meu Pellwiner tipo tal. Aqui é tal. Por quê? Vamos lá. Observe, então, que o espaço, esse espaço de Pellwiner aqui é o espaço das funções de tipo exponencial tal, que são quadrados integráveis na reta, né? Esse E aqui, como é um exponencial elevado a I tal Z, o módulo de E de x, quando x é real, isso aqui é simplesmente um cara de módulo 1. Então, esse cara essencialmente não está aqui, e você está olhando para funções inteiras, tais que o quadrado integrável está lá. Beleza. Né? Agora, aqui é uma condição um pouquinho diferente, tais que f sobre E e f estrela sobre E tem tipo limitado em U. Né? Mas, então, aqui a gente, para encontrar essa equivalência, é simplesmente uma consequência do teorema de Krein. Né? Porque se f sobre... Como aquela minha E não tem zeros, se a f é inteira, então f sobre E é inteira. F sobre E é inteira. Ou, se você quiser, a própria E tem tipo limitado, né? Como você está vendo no semiplano superior. Tá? Então, se a E tem tipo limitado, então a f e a f estrela vão ter tipo limitado. Então, pelo teorema de Krein, a f tem tipo exponencial. E o tipo exponencial é o máximo do... Não. Então, pelo teorema de Krein, uma f que está nesse espaço aqui, h de E, tem tipo exponencial. E vale que o tal de f, o tipo exponencial da f, é igual ao máximo do tipo médio da f e do tipo médio da f estrela. Agora, o tipo médio é uma função que é multiplicativa. Então, o tipo médio da f é menor ou igual que o tipo médio da e. O tipo médio da f estrela é menor ou igual que o tipo médio da e, por essa segunda condição aqui. Então, isso aqui fica menor ou igual do que o tipo médio da e. E a e, note que a e também é uma função de tipo limitado no semiplano superior e no semiplano inferior. Então, pelo próprio teorema de Klein, a e tem tipo exponencial, mas é claro isso aqui daqui, né? O tipo médio da e você pode tirar, quer dizer, você pode tirar o tipo médio da e direto da fórmula, né? Que é tal. Ou seja, uma função que está nesse espaço é de fato quadrado integrável e tem tipo exponencial, e o tipo exponencial é menor ou igual que tal. Reciprocamente, uma função que está nesse espaço tem quadrado integrável, tem tipo exponencial menor ou igual que tal. Portanto, como ela tinha quadrado integrável, a gente viu que aquela outra condição de integrabilidade na reta se cumpria. Então, essa f tem tipo limitado, e o tipo limitado, como vale isso daqui, né? O tipo médio delas vai ser sempre menor ou igual que o tipo médio da E. Portanto, isso aqui vai acontecer também. Ou seja, é fácil você provar que se uma função está aqui, ela está aqui, se ela está aqui, ela está aqui, então esses dois espaços são o mesmo espaço. Então, esse é o exemplo mais básico aqui dos nossos espaços de Lagrange. Legal. Nosso primeiro resultado, então, na direção de mostrar que esse é um espaço de Hilbert não trivial, é provar que esse espaço aqui, de fato, é não vazio. Quer dizer, obviamente, sempre o zero está aqui, né? Mas a primeira coisa que a gente vai provar é que esse espaço aí é não vazio, que ele possui um elemento, ou elementos não triviais, né? E a estratégia da prova vai ser essencialmente a mesma que a gente fez com o Pellwiner, né? A gente vai ter que mostrar que existe uma certa família de elementos, o meu núcleo reprodutor que está no espaço. Vamos provar que essa propriedade aqui vai valer. E com isso aqui é que a gente vai conseguir a completude do espaço. Então vamos lá, teorema 1. Teorema 1 do dia é o seguinte. Eu vou definir aqui o meu núcleo reprodutor. Então, antes de eu fazer isso, deixa eu definir o que é que eu vou
querer dizer quando eu falo sempre das minhas funções associadas ou funções companheiras, sei lá, A e B. Certo? Essas funções vão aparecer na vida da gente frequentemente. E isso aqui é simplesmente quando eu quero decompor o meu E, dizer. Né? Muito da nossa teoria aqui tem a ver com funções que são reais inteiras. Né? Uma função é real inteira quando ela é real no eixo dos reais. Ou, em particular, quando a estrela dela é igual a ela mesma. Nesse caso aqui, a estrela do E não é igual a ela mesma, porque eu estou botando essa desigualdade estrita aqui. Né? Então, é interessante para a gente decompor a E como sendo uma combinação linear de duas funções reais inteiras. No caso aqui eu vou querer escrever a E como sendo A de Z menos I, B de Z, tá? Com A e B, digamos, reais inteiras. Tá? Ou seja, no eixo dos reais, né, a A de Z é simplesmente a parte real e a B de Z é a parte imaginária da E. Aí você estende para o plano complexo inteiro. Mas se essa desigualdade aqui vale, se você simplesmente passar o estrela nela, né, o E estrela de Z, fica então o quê? O A estrela de Z é igual a A e o B estrela de B é igual a B. Agora você passar o estrela aqui fica mais I, B de Z. Certo? Quando você resolve esse sistema de equações aqui em A e B, pensa em A e B como variáveis, resolve em A e B, você encontra, então, as expressões para A e B. Então, A vai ser um meio de E de Z mais a estrela de Z. E B vai ser I sobre 2 de E de Z menos E estrela de Z. Tá? Então, toda vez que eu quiser... essa representação é única, essas funções têm que ser dadas por isso aqui. Faltou alguma coisa? Aqui é I. I sobre 2 e aqui é 1. Que meu I parece com meu 1. Então, se você quiser escrever a E como sendo A de Z menos IBZ, onde A e B são reais inteiras, a A e a B têm que ser dadas por isso aqui. E agora a gente vai definir o que vai andar do lado da gente aqui para o resto do semestre, que é o nosso núcleo reprodutor. Esse nome aqui em inglês é mais bonitinho, né? Reproducing Kernel. Em português ele fica meio feio aí, parece que a gente está uma criação de gado aqui, o gado reprodutor aqui, mas esse aqui em inglês você vê o nome é Reproducing Kernel. Né? Que aí vai ser o seguinte, esse meu vai ser o meu K, vou chamar aqui K de WZ, que vai ser igual a P de Z, A estrela, W barra, menos A de Z, B estrela, W barra, sobre π Z menos W barra. Se você abrir essas contas aqui, B substitui por isso daqui e A substitui por isso daqui, você vai encontrar a expressão para o núcleo reprodutor em termos de E. Se você quiser, pode ficar só isso daqui, né? Isso daqui em termos de E vai ficar... é porque eu boto estrela porque eu lembro da representação do E, né? É de Z, é estrela de W barra, menos é estrela de Z, é de W barra, sobre 2πi, e aqui eu troco, W barra menos Z. Deixa eu só ver se eu escrevi isso aqui certo. Isso. Tá? Então, isso aqui vai ser o meu, o que eu vou chamar de núcleo reprodutor. Então, meu teorema 1, nosso teorema 1 de hoje é o seguinte. Essas são as minhas primeiras funções do espaço. Elas parecem feias, mas elas, na verdade, não são. O teorema é o seguinte, para cada
W complexo, para cada W complexo, a função K de W contínuo, K de WZ, como função de Z, pertence ao meu espaço. Além disso, vale a seguinte identidade. F de W é igual a o produto interno. Eu não defini o produto interno aqui, né? Vamos provar que H de E é um espaço de Hilbert. E aqui o produto interno é definido, vou definir para, agora em diante, meu produto interno é o produto interno que dá essa norma aqui, né? Vou botar aqui F, produto interno com G, e eu vou botar um subscript aqui E, vai ser igual à integral de F de X, menos integral na reta, F de X, G de X barra, vezes o peso. É de X a menos 2 dx. Isso aqui é meu produto interno. Tá? Quando o produto interno estiver claro, eu vou dropar vou tirar esse subscript aqui, tá? Mas quando eu botar a norma E, ou o produto interno E, vocês saibam que é esse cara aqui. Além disso, vale, então, vamos lá, teorema 1, eu quero provar que para cada W, esse cara aqui, como função de Z, é um cara do meu espaço, e vale que o F de W é a F, produto interno com K, W, ponto. Isso aqui vale para qualquer F pertencente ao seu espaço. A princípio, a gente não sabe que esse espaço aqui é não vazio. Vou estar provando que essas funções aqui pertencem ao meu espaço, portanto, esse espaço é não trivial. E para qualquer função do espaço F, o F de W, a avaliação do ponto W é simplesmente o produto interno da F com esse núcleo aqui, KW. Isso prova, por exemplo, isso aqui é o teorema da representação de Riesz, prova então que esses caras aqui, esse funcional de avaliação no ponto W é um funcional linear contínuo. Muito bem. Muito bem. Mais na frente, daqui a algumas aulas, a gente vai ver uma recíproca desse resultado. Né? Vamos começar com um espaço de funções inteiras, com algumas propriedades, dentre as quais que o funcional de avaliação é um funcional contínuo e mais duas propriedades ali de simetria. Então, todo espaço de funções inteiras desse tipo vai ser um espaço de Debrange para alguma E. Tá? Mas por enquanto, vamos lá. Então, esse é o nosso teorema 1. Como é que a gente prova isso daí? A prova disso daí é... A própria ideia da definição dos espaços de Debrange, como a gente está definindo aqui, né, para botar essas condições aqui para a jogada, né, é para usar a nossa fórmula integral de Cauchy no semiplano. Certo? Então, a ideia para provar aquele resultado é a mesma ideia que a gente usou para provar o teorema de Pellwiner, que é usar a fórmula integral de Cauchy no semiplano superior. Então, vamos fazer isso daí. Como é que a gente faz? Eu gostaria... Vamos lá. Vamos começar provando que essa... O que é que eu quero começar a provar? Que esse cara aí tem tipo limitado. Que esses caras aqui têm tipo limitado. Então, vamos lá, prova. Vamos lá, vamos olhar para aquela segunda expressão ali, a segunda expressão do K. Tá? Quando eu multiplicar por aqui, eu vou ficar com 2πi, W barra menos Z, K de WZ. Tá? Isso aqui vai ser igual a... E eu já vou dividir desse lado aqui por E de Z. Eu divido aqui por E de Z, isso aqui fica E estrela de W barra menos E estrela de Z sobre E de Z mais de W barra. Aí o que é que se observa? A primeira coisa que se observa, né? Isso aqui o W complexo está dado.
Dado W complexo, a primeira coisa que eu observo para vocês é que no semiplano superior, o lado direito dessa identidade aqui é limitado. Por quê? Esse cara aqui é só um número, esse cara aqui é só um número, e essa função de z aqui é sempre tem módulo menor do que 1, pela condição de Hermite-Miller. Tá? Então isso daqui é limitado no semiplano superior. Ora, a função que é limitada no semiplano superior é obviamente de tipo limitado e o tipo médio desse lado aqui é então menor ou igual que zero. Certo? Beleza. Ou seja, esse cara aqui tem tipo limitado no semiplano superior. Tá? Como um polinômio tem tipo limitado no semiplano superior, então só essa parte aqui tem tipo limitado no semiplano superior. Então isso aqui implica que KWZ sobre E de Z tem tipo limitado no semiplano superior. E para calcular o tipo médio dele? Bem, o tipo médio dele é, o tipo médio desse lado aqui é a soma do tipo médio desse mais o tipo médio desse. Eu sei que é não negativo. Né? O tipo médio desse cara aqui é igual a zero. O tipo médio de um polinômio é zero. Certo? Portanto, o tipo médio desse cara aqui é menor ou igual que zero. O tipo médio desse cara aqui é zero e a soma dos caras é o tipo médio menor ou igual que zero. Tá legal? O que mais eu quero fazer? Bem, então eu provei que essa função aqui, K de WZ sobre E de Z tem tipo limitado e o tipo médio é não positivo. Da mesma forma, o mesmo vale para K estrela. K estrela de WZ. O estrela aqui é na segunda variável, né? Na variável Z. Se eu passar o K estrela de WZ, na verdade a gente pode até tentar passar o estrela aqui na variável Z. Se eu trocar Z por Z barra e conjugar, o que é que vai dar isso aqui? Se eu passar o estrela, se eu trocar o Z por Z barra em conjugar, Z por Z barra e da conjugo. Você vai ver que isso daqui é igual ao K. K é uma função inteira, né? Fixado W, K é uma função inteira. Por quê? Porque isso aqui é inteiro, isso aqui é inteiro, e a única possível singularidade que tem é quando Z é igual a W barra, mas o numerador cancela também. Então, K é inteiro. Bem, bom ponto, tá? Talvez, mas a princípio eu não preciso, né? Para cada W, a função K de WZ é uma função inteira, em Z. Certo? Beleza. Tá. Então a gente provou isso daqui para cá, mesmo vale para K estrela, porque a K estrela de WZ é simplesmente K de W barra Z. Né? Então isso aqui é simplesmente trocar tudo que eu fiz aqui, W por W barra, mesma coisa. Então isso já mata essa parte, né? Então essas duas funções aqui têm tipo limitado e tipo médio delas é não positivo. Muito bem. O que é que eu tenho que provar mais? Eu tenho que provar agora que a minha função, que esse negócio aqui é integrável. Vou provar que esse negócio aqui é integrável. E aí como é que eu provo isso aqui? Veja bem, então, se o meu W não pertence aos reais, se o meu W é não real, quando eu fizer a integral de f de x quadrado, vou botar aqui o x, é de x quadrado dx, o que é que dá isso daqui? Isso aqui dá a integral, vamos infinito até infinito. Vamos usar essa expressão aqui de novo. Vamos usar essa expressão aqui de novo. Então, aqui embaixo vai ficar 2πi w barra menos x é de x quadrado, se quiser.
Na verdade, vou botar agora o quadrado tudo fora. E aqui ficou... Quer dizer, me desculpem, deixa eu trocar minha f aqui pela k de wx. Ficou a k, ficou E de x, E estrela de w barra, menos E estrela de x, E de w barra. Você gostaria de ver que isso aí é finito. W barra W está parado e W não é real. Muito bem. Isso aqui é finito por quê? Simplesmente porque cada um desses dois pedaços separadamente é finito, né? Os pedaços separadamente é finito. Tá? Esse primeiro pedaço é finito porque o E de x cancela. Lembra que o E de x aqui ele pode ter zeros, não tem problema, zeros no eixo real. Mas se tiver zero aqui, esse cara aqui cancela. Vamos olhar só o primeiro pedaço. Esse cara aqui cancela, e aqui eu fico com uma constante sobre x menos w barra ao quadrado. Então, supondo aqui primeiro que o w não é real, x menos w barra ao quadrado é integrável. Então, esse primeiro é integrável. Da mesma forma, o segundo é integrável também. Por quê? Porque o E estrela de x e o E de x, quando o x é real, tem o mesmo módulo. Né? É simplesmente o E estrela de x é o E de x barra aqui. Então, esse cara tem mesmo módulo, isso aqui tem módulo 1. Se o x for um zero de E, vai ser um zero de E estrela também, então os zeros vão cancelar. Então, esse cara aqui é limitado, eu vou ficar de novo com constante sobre isso daqui. Então, de qualquer forma, esse cara aqui é finito. Tá claro isso? Não vou escrever, não. Muito bem. Quando o W é real, quando o W pertence aos reais, isso continua valendo. Tá? Isso continua valendo. De fato, aí você vai ter que dividir a integral em dois pedaços, né? Se o meu x estiver perto do w, vamos botar aqui, se o x estiver entre w barra mais 1 e w barra menos 1, ou se o x estiver fora desse intervalo. X não pertence ao intervalo w barra menos 1, w barra mais 1. Vamos botar aqui. Dois casos, né? X pertence, está perto do w e está longe do w. Quando o x está longe do w, você usa o mesmo argumento anterior. Quando o x está longe do w, cada um desses dois pedaços aqui é integrável separadamente. Né? O x está longe do w, não tem problema. E quando o x está perto do w, você simplesmente tem que ver que essa função aqui, w está parado, essa função aqui é uma função contínua em x. Tá? É uma função contínua em x. O que é a função contínua em x? Se o E tiver um zero, qualquer um zero de ordem R no ponto x0, a E vai ter um zero de ordem R, a E estrela vai ter um zero de ordem R no ponto x0, esse zero cancela e tudo é contínuo. Quando o x chega perto do w barra, o numerador também cancela, porque quando eu boto x igual a w barra, eu fico com E de w barra, é estrela de w barra menos a mesma coisa, então dá zero. Então esse numerador aqui cancela esse cara, e esses caras independentemente cancelam esse cara. Caso o x tenha zeros no w barra, você fatora, né? O E de x é igual a um x menos w barra elevado a r. Cada um desses caras que vai fatorar e ainda vai sobrar mais um zero para cancelar esse cara aqui. Só você escrever, né? O E de x igual a x menos w barra elevado a r vezes um f de x. Né? O E de x, esse cara aqui é simplesmente o conjugado. Então, E de x barra W é real agora, né? Então vai ficar a mesma coisa. Vezes f de x barra. Tá? Então você vai cancelar tudo isso aqui, aí vai ficar a mesma expressão, só que agora com a f, né? Vai ficar f de x vezes a estrela de w barra menos o E estrela de x. Já estou cancelando aqui o zero, vai ficar
f estrela de x é de w bar sobre 2πi w bar menos x vezes o f de x, tá? Agora o f não tem mais zero no w bar. Aí eu afirmo para vocês que aqui no numerador ainda sobrou um zero. Por quê? Bem, eu tenho que escrever aqui de novo. O w bar agora é real, né? Então isso aqui é simplesmente... Vou usar essa fatoração de novo. Eu tenho mais um aqui, um x menos w bar quer dizer, na verdade, sobra muito porque o E de W barra é zero, né? Então, não só eu cancelei, como esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero, e cancela com esse cara aqui, né? Se o E de W barra for zero, é tudo zero. Então, nem me quero nesse caso aqui, não. Não tem problema, não. Tá? Se o E de W barra for zero, tudo é zero. Isso, né? Se o E de W barra for zero, na verdade a minha função K originalmente é zero, né? Se por acaso o W barra for real e esse cara for um zero, a minha função K é zero e ela está trivialmente no espaço. Então, não tem problema não. Então vamos, esqueça esse caso aqui. Nem precisava ter feito isso aqui, né? O E de W barra não é zero, e aí o zero em W barra se cancela com o numerador e os outros zeros se cancelam aqui. Essa função é contínua, tá perto do W barra e longe do W barra. Tá claro isso? Tá? Então essa função de fato verifica essa identidade. Isso é finito. Portanto, isso aqui implica que essa minha função K de W ponto pertence ao espaço. Provamos a primeira afirmação do nosso teorema. Para todo W, essa função aqui está no espaço. Agora vamos provar a identidade, vamos provar a propriedade do núcleo reprodutor. Vamos lá. Agora, seja F pertencente ao teu espaço. Primeira coisa que eu afirmo para vocês é o seguinte, é que F sobre E é uma função analítica em U. Então isso aqui é analítica em U. E contínua em U barra. Tá? Que ela é analítica em U, é claro, porque a F é inteira e a E não tem zeros em U. Então, você está dividindo duas funções analíticas, o denominador não tem zeros, então ela é analítica em U. Que ela é contínua em U barra é um pouquinho mais não trivial. Por quê? Porque a princípio a E poderia ter zeros. Tá? A E poderia ter zeros. Mas como você tem que a integral de f de x sobre E de x ao quadrado dx tem que ser finito, se a E tem um zero de ordem R, num ponto x0, a F tem que ter um zero de ordem pelo menos R no mesmo ponto x0. Porque se tiver a ordem 1 a menos, eu fico aqui com 1 sobre x menos x0 ao quadrado e esse negócio não integra perto de x0. Tá claro isso? Ou seja, se... Vamos lá. Se x menos x0 elevado a R divide E, então x menos x0 elevado a E divide F. Tá? Caso contrário, violaria essa condição aqui, estrela, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que se a E tiver um zero de ordem E, toda função no espaço, se a E tiver um zero de ordem R em um ponto, toda função no espaço vai ter aquele mesmo zero com pelo menos aquela mesma ordem. Legal. Isso prova então que F sobre E vai se estender continuamente até o bar.
Essa é a primeira observação. Segunda observação, obviamente, é que f sobre E pertence a L2 de R. E a terceira observação é que f sobre E tem tipo limitado. Isso aqui é a definição do espaço. Tipo limitado. E o tipo médio dele é não positivo. São essas três condições que você precisava para usar a fórmula integral de Cauchy, né? Uma função analítica no semiplano superior contínua até o bordo, L2, tipo limitado, com tipo limitado não positivo. Né? Então, isso aqui a gente usa agora a fórmula de Cauchy no semiplano. Pela fórmula integral de Cauchy no semiplano superior, o que é que vocês têm? Você sabe que, vamos botar aqui, f de w sobre e de w, que é a sua função, né? Você vai usar a fórmula integral de Cauchy com essa função aí, f sobre e. Isso aqui é igual a, vamos lá, 1 sobre 2 pi, integral de menos infinito até infinito, de quem? F de w sobre e de w, sobre t menos w dt. Se eu escrever meu w como x mais y e o y for maior do que zero. Se eu estiver em cima. F de t. E zero vai ser igual a 1 sobre 2 pi, integral, de novo, de f de t sobre e de t, sobre t menos w, dt, se o y for menor do que zero. Tá? Se eu estiver em cima, eu volto para a minha função, se eu estiver embaixo, dá zero. Mesma coisa vale, assim como a gente fez no Pellewinner ontem, né? Vale se eu trocar f por f estrela. F estrela sobre a analítica em U, contínuo até o barra. F estrela sobre E está em L2, que na reta o módulo da F estrela é o mesmo módulo da F. E F estrela sobre E tem tipo limitado, tipo médio não positivo. Daqui você vê que essas condições aqui, essa condição aqui está simplesmente para você poder usar a fórmula integral de Cauchy. Então, se eu trocar essas condições, se eu trocar aqui a F por F estrela, fica o quê? Vamos escrever F estrela de W sobre E de W, fica igual a 1 sobre 2 pi menos infinito até infinito, F estrela de T sobre E de T, T menos W, dt, se o y for maior do que zero, e zero é igual a essa expressão aqui, se o y for menor do que zero. Muito bem, vamos fazer o mesmo truque aqui, vamos conjugar, quer dizer, deixa eu trocar aqui, deixa eu conjugar, passar o conjugado aqui, trocar W por W barra. Tá? Então, a princípio, isso aqui, F estrela é F barra barra, F estrela aqui, F barra T real, não tem problema, então isso aqui é simplesmente isso aqui. Então, eu vou conjugar essa expressão toda, e depois eu vou trocar o W por W barra. Tá? Quando eu conjugar e trocar W por W barra, não vou escrever de novo, vou só fazer aqui, isso aqui vai sair, isso aqui vai sair. Quando eu conjugar aqui, eu vou botar um menos na frente. Aqui. Hã? Não, aqui ficou simplesmente uma estrela, né? Conjuguei, troquei o W por W barra. Conjuguei, bem pensado. Aqui, ficou o quê? Quando eu conjuguei aqui, beleza. Conjuguei aqui, esse cara vai sair, esse cara vai ficar o E de T no denominador. Aqui eu conjuguei e troquei o W por W barra, ficou igual. Né? E aqui, mesma coisa, né? Conjuguei aqui fora, conjuguei aqui, e aqui eu conjuguei, troquei o W por W barra, ficou igual. Sendo que agora eu tenho que trocar. Agora isso aqui vai estar acontecendo quando o y é menor do que zero, e isso aqui vai estar acontecendo quando o y é maior do que zero. Tá claro? Muito bem.
Então, chamo isso aqui de 1, chamo isso aqui de 2. O que eu faço é... eu multiplico 1 por... eu vou multiplicar 1 por... E de W, tá? E eu vou multiplicar 2 por o E estrela de W. E vou somar. Tá? Quando eu multiplico 1, eu passo simplesmente esse E de W para cá, quando eu passo esse E estrela de W para cá e somo. Somo, obviamente, na parte y maior que 0 com essa parte y menor que 0. E a parte y menor que 0 com a parte y menor que 0, eu encontro o quê? Que f de W é igual à integral, vamos lá, 1 sobre 2πi, essa integral de menos infinito até infinito, de quê? Aí vamos lá, ficou aqui, f de t, vamos botar aqui o f de t, deixa eu botar esse cara aqui que vai aparecer em todo mundo, f de t, deixa eu botar o t menos w aqui que vai aparecer em todo mundo, e aí vai ficar o quê? Agora vai ficar E de w sobre E de t, e aqui embaixo vai ficar menos E estrela de W sobre E de T barra. Tá? Aí eu só faço unir essa fração aqui, tiro o denominador comum, quando eu juntar isso daqui, vai ficar o denominador comum. Vai ficar módulo de E de T ao quadrado. E aqui vai ficar E de W. E de T barra, que é a estrela de T, né? Menos E de T. Tá claro isso? dt. Isso aqui vale para qualquer W não real. Tanto W para cima como W para baixo, tá? Quando W para cima, você somou essa com essa. Quando W para embaixo, você somou essa com essa. A expressão ficou a mesma. Mas isso aqui é exatamente o que eu quero, né? Isso aqui me implica que f de W é igual a... Aí vamos lá. Isso aqui é simplesmente a integral de... Se você fizer a conta, né? Isso aqui é f de t. Isso aqui é o k de w t barra E de t a menos 2 dt. Tá? Esse cara aqui é o... Se você pegar um 2πi t menos w, é w, estrela de t. Esse cara aqui, por definição, é o meu k wt barra. Isso aqui dá exatamente, então, f. Quer dizer, esse cara aqui vai ser exatamente o denominador que eu quero, né? Isso aqui dá uma k de w. Tá claro? Tá bom. A princípio, isso aí vale para qualquer W não real. Preciso fazer essa conta aqui, que isso aqui dá o K de WT barra. Não preciso não, né? Só pegar a expressão original e passar a barra nele e ver o que acontece. Como é que eu estendo agora para W real? Como é que eu estendo agora para W real? Vamos tentar usar aqui alguma convergência dominada aqui, né? Como é que eu faço? Então deixa eu... O que é que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Então vamos lá. Vamos reescrever essa expressão aqui de uma forma mais bonitinha. Vamos reescrever assim. Então, a gente concluiu que para W não real, o f de W era igual a integral de menos infinito até infinito. Deixa eu botar aqui para vocês, f de t sobre E de t. E aqui eu vou ficar com aquele troço ali gigante. Deixa eu escrever. Olha lá,
Me vê o que é que está ali, Felipe. É de W. É estrela de T. Estrela de W. É de T. Sobre... Tem um 2πi aqui, né? T menos W. Agora eu botei um E de T para cá, tá? Vou ficar só com a estrela de T aqui dentro. Tá? O meu E de T quadrado, eu quebrei E de T vezes a estrela de T. Beleza. Eu gostaria de concluir que eu posso passar o limite aqui quando W vai para um W0 real. W vai para um W0 pertencente a R. O que eu posso passar o limite? Aí vamos lá. Então eu tenho dois pontos para avaliar, né? O primeiro é quando o meu T, vamos botar aqui, se o T não pertencer a esse intervalo, W0 menos 1, W0 mais 1. Se o T estiver longe desse W0 aqui. Certo? Se o T estiver longe do meu W0, eu afirmo para vocês que esse negócio aqui é limitado. Uniformemente limitado. Tá claro isso? Se o T estiver longe do meu W... Esse negócio que eu marquei em verde aqui, ele é sempre uniformemente limitado. Né? Por quê? Porque esse cara aqui simplesmente cancela e esse cara, o E de T tem o mesmo módulo do E estrela de T. Esse aqui tem módulo 1, esse aqui tem módulo 1. Então, em cima eu fico com E de W menos a estrela de W, sendo que o W ele está aqui numa vizinhançazinha. Tá aqui, eu estou no ponto W0, posso escolher o W vindo por aqui, por exemplo. O W está numa vizinhançazinha aqui, onde a E é, obviamente, contínua. Então, o negócio verde aqui está uniformemente limitado. Quando o T está fora desse intervalo, tá? Então, eu posso limitar a minha função aqui por essa constante sobre T menos W vezes essa função. Aí eu caio no mesmo caso que eu caí ontem. Essa função aqui, f de t sobre e de t vezes 1 sobre t menos w, 0, é uma função que é L1. Por que ela é L1? Porque cada uma delas é L2, separadamente. Nesse intervalo aqui. Tá? Muito bem. Então, nesse intervalo aqui, a gente passa o limite sem problema. E o que acontece quando o t, quando eu quero passar o limite e quero argumentar que a integral dentro desse intervalo aqui também converge para o que eu quero, né? Agora, quando o t está dentro desse intervalo, essa função aqui é uma função contínua. Lembra que a f, todo zero que a e tem, a f também tem aquele mesmo zero. Então, essa função aqui ela é contínua na reta inteira. Em particular, ela é contínua nesse intervalo aqui. Se eu provar que essa função aqui ela é contínua, ela é limitada nesse intervalo, eu vou estar acabando, porque aí eu uso convergência dominada de novo. Tá? Então, essa função aqui ela é contínua. Tá? Agora, o que acontece aqui quando o w vai para um w0 e o t está perto do w0? O que acontece? Como a gente viu, né? Como a gente viu, por exemplo, para todo zero que essa t tiver, todo zero que a e tiver, que não seja o w0, se todo zero que a e tiver, eu vou simplesmente cancelar esse zero aqui, aqui e aqui. Eu quero só argumentar para vocês e mostrar para vocês que essa função aqui é contínua. Essa função aqui é contínua nesse intervalo aqui, cartesiano. Essa função aqui é contínua nesse quadrado aqui. Tá, por que essa função é contínua nesse quadrado? Qualquer zero, vou ter que cuidar dos zeros aqui no denominador. Qualquer zero que a estrela tem vai matar por isso e por isso. Tem um zero aqui adicional, que é quando t é igual a w.
Agora, esse zero quando t é igual a w, é morto pelo numerador aqui. Tá? Zero quando t é igual a w é morto pelo numerador aqui. Tá claro isso? Ou não? Eu estou querendo argumentar para vocês que essa função aqui ela é uma função contínua, onde o t está real nesse intervalo aqui e o w está complexo nesse cubo aqui. Certo? Vou falar de novo. O único problema é quando eu tenho zeros no denominador. O numerador, obviamente, é contínuo. Certo? Então, eu poderia, por exemplo, fatorar os zeros que a E estrela tem nesse intervalo. Quando eu fatoro os zeros, eu simplesmente fatoraria aqui e aqui e esses zeros cancelariam. Eu posso supor, sem perda de generalidade, que essa estrela aqui não tem zeros. Não tem zeros fora de, vamos dizer assim, fora de W. Tanto faz. Tá? E o zero, quando t é igual a w, é cancelado porque o numerador em si cancela, né? Quando t for w, isso aqui eu tenho... Pronto, então vamos fazer direitinho. Já que você quer fazer essa conta. Então, tá bom. Então vamos lá. Eu estou querendo fazer a quantidade aqui para um W0, certo? Estou querendo ver se essa função aqui é contínua. Vou botar aqui, todos os meus W estão no semiplano superior e eu estou descendo aqui para um W0, que está no meu plano inferior. Primeira coisa que eu vou fazer, e o meu T está nesse intervalo aqui, tá? Eu vou fatorar os zeros da E estrela, que são os mesmos zeros da E, nesse intervalo aqui. Quantidade finita de zeros, eu vou escrever a E de T como sendo um produtório de T menos, vou botar aqui esses RJs, tá? T menos XJ, vezes uma, vamos chamar aqui de E1 de T. Fatorei todos os zeros que tem nesse intervalo aqui. Esses XJ são os zeros que tem no meu intervalo W0, W0 mais 1, W0 menos 1. Então tá aqui todos, fatorei. Tá bom, eu só queria argumentar que não é... Mas esse cara aqui pode ter um zero em W0, né? Então, vamos pela sua ideia, que é bem melhor do que a minha. Me poupa nesse passo aí, né? Vamos, em vez de pegar um aqui, pegar um intervalo ao redor de W0, onde o único potencial zero da E é o próprio W0. Certo? Então, vamos pegar aqui um epsilon. Aqui um epsilon. Tá? Então, a primeira coisa é que a E não tem zeros, o único zero é o W0. Certo? Então, vamos fazer aqui o primeiro caso. O primeiro caso é se a E de W0 for zero. Tá? Se a E de W0 for zero, então você tem aqui que a sua função E de T é um T menos W0 elevado a R. Não, o denominador aqui é o E de W, né? O W está tendendo para o W0. W0 é real. Eu quero mostrar que isso aqui vai convergir para zero. Que isso vai convergir, porque se o E de W0 for zero, eu sei que a minha K de W0 é zero. Né? Ou seja, então eu tenho que provar que o F de W0 vai ser zero, eu tenho que provar que esse negócio aqui vai convergir para zero. Na verdade, a gente nem precisa nesse caso.
Na verdade, vamos fazer direto, né? Se a E de W0 for 0, se o W0 for 0, a E de W0 for 0, a minha K, tá bom, vamos fazer aqui direto. Se a E de W0 for 0, isso aqui implica que a minha K de W0Z é identicamente nula. Modo como eu defini a K. Certo? E eu já sei. E eu sei que a F de W0 tem que ser 0. Por quê? Se a E tem um 0 real, a F tem que ter aquele mesmo 0. Toda F no espaço tem que ter aquele mesmo 0. Então, em particular, eu encontro que a F de W0 é igual ao produto interno da F com a K de W0, que é o que eu queria provar. Porque 0 é igual a 0. Beleza. Então, isso aqui prova nesse caso. O segundo caso é quando a E de W0 não é 0. Se a E de W0 não é 0, então essa função aqui, esse denominador aqui, ele não tem nenhum 0 nesse conjunto que eu estou considerando, que é o intervalo aqui, vezes a bola. Isso aqui não tem nenhum 0, obviamente é contínuo. Tá? Isso aqui implica, então, que essa função é de W, quer dizer, ainda tem um 0, perdoe. Então, isso aqui eu tenho isso aqui, essa função aqui, 2πi, t menos w, é estrela de t. Essa função não tem nenhum 0 nesse negócio. Então, essa função aqui só tem uma potencial singularidade, que é no W0. Tá? No ponto quando t é igual a W0. Então eu tenho que considerar os pontos TW. O único potencial, o problema é quando o TW se aproxima do ponto W0, W0. Tá? T real e W complexo. Então, essencialmente essa função aqui eu posso tirar da picture, ela não vai afetar nada, isso aqui não vai afetar nada. Quero ver que essa função aqui é contínua quando eu me aproximo desse ponto. Por que isso aí é verdade? Tá bom, deixa eu só fazer uma mudança aqui de variável. Deixa eu chamar, se você não estiver satisfeito com isso daqui, deixa eu chamar y, deixa eu chamar t menos w de y. Então essa função aqui fica sendo e de, agora eu quero o t, ela é uma função, para cada w ela é uma função analítica em t. Para cada w ela é uma função analítica em t. Então, eu sei que ela é, fixado o w, essa função aqui é contínua em t. Você não tem problema nenhum. Inclusive se o w for w0. Mas essa função é de duas variáveis. Então, isso aqui eu estou evitando usar teoremas mais pesados de variável complexa, que diria, por exemplo, que uma função é analítica em duas variáveis, e somente se ela é analítica em cada variável separadamente. Tá? Mas vamos tentar provar isso aqui direto. Deixa eu tentar ver o que eu estava fazendo. Eu chamava y de t menos w. Então, essa minha função que eu quero avaliar é simplesmente de o t é y mais w. Então, isso aqui fica de w, é estrela de t. Quem é o t? T é y mais w, menos estrela de w é de y mais w. Sobre y. Certo? Beleza. Aí eu queria avaliar então agora o que acontece. O que acontece quando o meu YW vai para 0W0. Certo? Esse aqui é o meu problema. Provar que essa função aqui é contínua. Trasladando, você pode supor sem perda de generalidade que o W0 é 0. Todo mundo concorda? Então, aqui sem perda de generalidade. O problema é ter uma função e argumentar por que o que acontece é que ela é contínua quando o W0 é 0.
Pode, mas aí você teria que começar a controlar os coeficientes da série de Taylor nas duas variáveis. Eu acho que isso aqui você pode ver de várias maneiras, né? Agora, esse E e a estrela não tem mais nada especial dos dois. Acho que isso aqui vale para duas funções complexas mesmo. Você pegar isso aqui é um A de W, B de Y mais W, menos B de W, A de Y mais W, sobre Y. A e B são duas funções inteiras. Isso aqui é um conjugado da outra, né? Mais ou menos, né? Que, não é muito não. Não é não, né? Porque o E estrela aqui passa o W para dentro aqui, né? Não é bem um conjugado não. Deixa eu ver como é que eu ia fazer isso daqui. Queria mostrar que isso era contínua no zero. Queria mostrar que isso é contínuo quando o YW vai para 0, 0. YW vai para 0, 0. Tá, o que eu vou... O que é que eu quero fazer? O que eu queria fazer é simplesmente usar o meu... Eu posso usar o meu... De repente eu posso usar o meu valor médio, né? B de Y mais W menos o B de W. Isso aqui é um Y vezes um B' de Xi, um esqueci dentro desse intervalo aqui. É claro, porque se você, é só você pegar os dois números complexos, B de Z menos B de 0, isso aqui é a integral de 0 até Z, né, de B' de W dW. Certo? Se você chama o Z de módulo de Z E elevado a I θ, então essa integral aqui ela fica sendo a integral de 0 até módulo de Z, de B' de W, que você vai chamar agora de R elevado a I θ, a integral nessa curva, por exemplo, na reta, né? dW. O W aqui você chamou de R elevado a I θ. O dW é E elevado a I θ dr. Então isso aqui, essa integral aqui ela é o módulo de Z vezes o B' de alguém nesse caminho, né? Mas eu quero que isso seja independente do W, né? A princípio, não. Tá, você pode dizer então que é igual a integral, essa integral aí, que é igual a essa integral aqui. Vamos tentar usar essa expressão integral, então. É porque aqui eu teria que decompor em duas variáveis, né? Vamos tentar usar isso aqui. Isso aqui seria a integral de W até W mais Y, de B' de Xi dxi, né? Será que isso aqui me ajuda? Pronto. Então, esse negócio aqui ele fica sendo igual a A de W, fica sendo B de W mais esse negócio aqui. Certo? Beleza. Menos B de W. Aí eu uso a mesma coisa agora para o A. Vezes A de W mais a integral de W até W mais Y de a linha de Xi dxi. Tudo isso aqui sobre Y, né? Tudo isso aqui sobre Y.
Então, esse primeiro termo aqui corta. E eu fico simplesmente com A de W, 1 sobre Y, integral de W, W mais Y, dxi, menos A, B de W, 1 sobre Y, W, W mais Y. Beleza. Então, fica isso aí. Agora eu quero mandar o Y para 0. Na verdade, eu quero mandar o Y para 0 e o W para 0. Se eu mandar só o Y para 0, isso aqui vai tender para o B' de W. Se eu mandar os dois para 0, isso aqui tende para o B' de 0? Se o W fosse, por exemplo, raiz de Y, por exemplo. Acho que não tem problema, né? Isso, né? Então acho que a gente pode usar isso aí a partir de agora, né? Se você estiver muito próximo do 0, né? O B' de xi está perto do B de 0. Né? Então isso aqui está perto do B de 0, de modo que na verdade o que a gente quer comparar é... Tá bom. Então isso aqui. Vamos fazer esse exercício aqui de análise real. A gente quer comparar, a gente quer provar que 1 sobre y, integral de w até w mais y, b' de xi dxi, isso aqui é perto de b' de 0, né? Então, vou subtrair b' de 0, vou subtrair b' de 0, jogo para dentro da integral, então isso aqui é igual a b' de 0 dxi, né? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Né? E agora, se o y e o w estiverem pequenos, estiverem próximos do 0, 0, esse cara aqui é menor do que epsilon em módulo. Né? Então, o módulo disso aqui, o módulo que eu tenho é menor ou igual do que a integral do módulo desse cara aqui, que é menor ou igual do que epsilon se o y e w menos o 0, 0 é menor do que delta. Tá? Então pronto. Então de fato a gente prova que... Quer dizer, a gente está essencialmente reprovando teoremas que você vê quando vocês fazem um curso de várias variáveis complexas. Não sei se viram teoremas assim, que a função é analítica... Tem definições equivalentes de funções analíticas de várias variáveis complexas. Uma delas é que ela seja analítica em cada variável separadamente. Prova que ela é analítica... Se ela tiver uma série de potências em cada variável separadamente, então ela tem uma série de potências em todas as variáveis juntas, digamos assim. Converge, né? Tá, então, só o que a gente fez aqui, a gente fez isso aí para provar que eu não tinha problema quando eu passava o limite aqui quando W é para W0. Tá? Então eu posso usar, voltando aqui, né? Eu posso usar um vídeo ao lado. Eu posso usar o teorema da convergência dominada. Né? Fora desse intervalo, eu posso usar sem problema. E aqui dentro desse intervalo, posso passar o limite sempre que a função é contínua. Né? Nesse intervalo cartesiano, um cubinho aqui. Então, portanto, limitada. Esse negócio aqui é contínuo. Então, essa integral aqui é limitada nesse intervalo. Pelo teorema da convergência dominada. Segue que o meu f de W0 é igual a o f k de W0. Né? Você pode passar isso aqui e fazer o W tender a W0. Quando você faz o W tender a W0, isso aqui dá o k de W0t. Ou seja, a gente acabou de provar então a nossa identidade do núcleo reprodutor para qualquer K real.
para qualquer W real também. Tá bom, deixa eu encerrar por aqui hoje então, já que não vai dar tempo para a gente fazer o resto das coisas. Então a gente acaba hoje por isso daqui. Né? Nosso espaço de Ebran agora tem elementos não triviais, tem o seu núcleo reprodutor e vale essa identidade. Na próxima aula a gente vai ver que isso implica que o espaço é completo. Tá bom. Terça-feira a gente se encontra então, 5 horas. Valeu, gente.